para começar, logicamente, né, Nevoeiro, temos que falar da disputa à presidência, tem sido aí o grande debate no país nesse momento. Como é que o senhor enxerga, como é que o senhor analisa essa questão, essa polarização entre Bolsonaro e Lula? Inclusive, o senhor estava me falando aqui a respeito do seu apoio ao Bolsonaro. O partido chegou até, está cogitando também o nome do Luciano Bivar, não é? Olha, eu estou realmente bem afastado do mundo político dentro da minha vida, né? Mas eu acho assim o seguinte, que o Brasil, se você olha, o Lula é um modelo de querer implementar o socialismo, que é legítimo do ponto de vista que eles pretendem. Mas o socialismo, pelo que eu observo, você pega por onde ele passou, ele gerou uma miséria extraordinária. Veja Cuba, veja a recente Venezuela, veja a Argentina que está nesse caminho, né? Venezuela, 150 venezuelanos fugiram para o Brasil. Então, eu acho que a livre iniciativa ainda é algo que vale a pena. Eu vou, portanto, de Bolsonaro nessa próxima eleição. Mesmo que o União Brasil se defina pelo Luciano Bivar, o senhor tem um apoio definido já ao presidente Bolsonaro? Eu tenho, porque, veja bem, o Bolsonaro, ele é inábil em muitas coisas. O que ele não é ladrão. Você olha assim, você não vê uma atitude do governo que possa ser criticado do ponto de vista de... exemplo que aconteceu com o Lula no tempo do mensalão, quase quebrou a Petrobras, e da grana que foi dada para todo mundo. Bolsonaro é um homem honesto, inábil, mas honesto. Vinícius, em relação ao pessoal, já está fechado aí o apoio à candidatura do ex-presidente Lula, ou vocês ainda estão em fase de discussões? Não, o apoio ao Lula está fechado sim, Carla. Né, e a gente entende esse momento, né, de polarização, né, a gente entende que do lado a gente tem a barbárie, o autoritarismo, o desrespeito à vida, a volta do Brasil ao mapa da fome, né, mais de 33 milhões de pessoas passando fome, quase 120 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, né? E do outro lado a gente tem a esperança de reconstrução do Brasil, né? Uma reconstrução com base na justiça social e econômica, uma reconstrução na base da sustentabilidade ambiental, do equilíbrio ecológico, um país que valorize a diversidade cultural, né? Um país que invista na educação laica, pública e de qualidade. Então a gente entende que de um lado é a barbárie e do outro lado a esperança. Nós tivemos aí, ao longo dessa semana, inclusive, uma retomada de antigas presidências da República, não é, Nevoeiro? Com as declarações do ex-presidente Michel Temer, falando a respeito da ex-presidente Dilma e dizendo que Dilma é honestíssima, né? Isso acabou gerando uma resposta também da Dilma, fazendo referência ao golpe que teria sido praticado por Michel Temer. Como é que o senhor viu esse noticiário essa semana? Olha, eu não tenho dúvida que a Dilma é uma pessoa honesta. Quer dizer, o problema todo quando você é governo é você não roubar e não deixar roubar, que é o que o PT fez. Roubou e deixou roubar à vontade. Quer dizer, o que nós estamos pagando hoje, a miséria, pelo meu colocou aqui, tem sentido acontecer, mas ela é fruto de uma dificuldade financeira no mundo, em função da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então eu acho que a Dilma era uma pessoa honesta, mas ela não roubou, mas deixou roubar. Qual a sua análise, Vinícius, em relação a esse noticiário dessa semana? Acabou tendo uma grande repercussão a troca de declarações entre Dilma e Michel Temer. Concordo com o Nevoeiro, a Dilma é extremamente honesta, né? Ela foi vítima de um golpe parlamentar. Na eleição de 2014, o Aécio não aceitou o resultado das eleições, pediu recontagem dos votos, que é uma das coisas também que comprova que as urnas eletrônicas são auditáveis, né? Então teve um trabalho parlamentar para derrubá-la, né? Então acho que a decorrência desse não aceite do PSDB, né, com relação ao resultado das urnas em 2014.
Você acredita que nós corremos risco de acontecer isso esse ano? A gente tem já um clima de muita tensão aqui no país em relação à eleição à presidência, bem polarizado, 2 grupos já acontecendo alguns ataques entre esses grupos. O senhor acredita que podemos ter alguma coisa semelhante, de quem perder a eleição não aceitar, começar a fazer os seus questionamentos? Como é que o senhor vê o quadro, assim, o senhor que tem uma experiência já longa aí na política? Bom, eu acho o seguinte, eu discordo que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Elas são confiáveis, sim. Agora, o que eu quero dizer é que no Brasil, pela primeira vez na sua história, o Supremo Tribunal Federal virou um partido político de oposição. Eu vi ontem uma nota que eu não acreditei, que todo candidato que falar digamos assim, do sítio Casa de Atibaia, sítio não sei do que, do Lula, vai ser processado. Então o PT tem um partido, que é exatamente, o Supremo tem um partido, que é exatamente o PT. Isso eu não vejo do lado de cá. Então eu creio que nós estamos vivendo uma guerra, que é preciso que todos compreendam, entre a Rússia e a Ucrânia. Isso alterou o preço de petróleo, alterou um monte de coisa, que não será resolvido em alguns meses, serão anos para poder resolver. Mas o Brasil está em pé, uma credibilidade econômica fantástica, tudo funcionando muito bem, e eu desejo que essa marcha de desenvolvimento continue e que saia da miséria aqueles que estão no momento que o Brasil reúne condições de poder atender essa faixa da população. Há algum risco na sua análise, Vinícius, do resultado não ser acatado, não ser respeitado? Algum risco às nossas instituições democráticas nesse momento? Eu acho que existe. Bolsonaro tem insistido na questão das urnas eletrônicas, questionando a sua confiabilidade. A gente tem mais de 25 anos de urnas eletrônicas e sempre tivemos eleições transparentes, eleições livres, limpas. E Bolsonaro, utilizando-se como uma manobra de distração, para desfocar daquilo que realmente interessa à sociedade brasileira, que é a volta da inflação, a fome, o desemprego, ele coloca em risco a nossa democracia quando se junta com embaixadores, para justamente falar mal do país e do sistema eleitoral que o elegeu. Então a gente vive um clima assim de disputa mais acirrada, o senhor acredita? Pela experiência sua na política, vai ser mais acirrada essa eleição de outubro? Isso eu não tenho a menor dúvida. Quer dizer, o Bolsonaro está enfrentando uma barra fantástica. Ele tem não só os partidos de esquerda contra ele, mas o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho 75 anos e não conheço na história da minha vida o Supremo tão engajado num partido como está no PT, nas esquerdas, nesse momento. E a verdade é essa, quer dizer, existe uma marcação ferrada em cima do Bolsonaro por atos que ele possa praticar. Agora, ninguém pode ignorar que o Brasil está tendo um desenvolvimento razoável e terá muito mais, teria tido muito mais se essa guerra não tivesse acontecido. Veja, por exemplo, como está a Venezuela. Veja como está, por exemplo, a Argentina, onde os regimes de esquerda estão quebrando e levando toda a sociedade à miséria. Vinícius? Bom, quando o Nevoeiro fala do Supremo, é óbvio que ele contrapõe ao governo Bolsonaro, porque o Supremo defende a democracia e a Constituição Federal, algo que o governo Bolsonaro não faz. Muito bem. Nós temos também já algumas perguntas de ouvintes, eu vou começar a fazer algumas delas, e uma Giovana Sestaro está perguntando aqui a respeito das candidaturas locais. O Vinícius é pré-candidato a deputado estadual, e qual seria, na opinião dele, a prioridade de Rio Claro, qual seria a área prioritária para destinar recursos aqui ao município? Bom, eu tenho como pauta principal o meio ambiente, eu acho que é uma carência de Rio Claro. Em Rio Claro, a gente precisa de investimentos para recuperar as matas ciliares do Rio Corumbataí, do Ribeirão Claro, dos afluentes do Corumbataí. A gente precisa recuperar e proteger nascentes. Em Rio Claro, a gente só tem 7% da área urbana recoberta por vegetação arbórea, quando o indicado é pelo menos 30%. Nós temos, em Rio Claro, apenas 5% dos resíduos recicláveis devidamente destinados, pegando toda a região
a macro-região de Piracicaba, Rio Claro é quem tem os piores índices com relação à reciclagem. Então, seria nessa área ambiental, isso, então. Melhorar a qualidade ambiental do município. Indiretamente, a gente vai estar melhorando, vai estar promovendo a saúde, o bem-estar da população de Rio Claro, que está muito carente disso. Nevoeiro, quais seriam as prioridades para Rio Claro na análise do senhor nesse momento? Eu acho que em Rio Claro existem dois momentos. Teve um Rio Claro que sempre teve um deputado estadual, leia-se Gijo Castellano, e depois o Aldo. O Aldo perdeu as últimas eleições. Agora, aqui em Rio Claro, a Janaína teve 12 mil votos. Acho que ela nunca veio a Rio Claro. Quer dizer, a falta de um deputado estadual, quer dizer, foi resultando em grandes perdas. Por exemplo, a FATEC está surgindo agora. Por quê? Porque o Aldo se reelegeu, tomou posse. Conseguiu voltar. E assim, você tendo um deputado estadual que batalhe por Rio Claro vai crescer, exemplo Gijo e exemplo Aldo. Nós não podemos deixar de ter um deputado estadual para a cidade de Rio Claro e objetivando, consequentemente, ser o nosso guardião na esfera estadual. No caso do partido do ex-prefeito Nevoeiro, União Brasil, há uma candidatura local também, assim como o Vinícius disputa a vaga à Assembleia, o deputado Aldo Demarque também vai tentar aí um retorno à Assembleia, né? Eu penso que sim. Aliás, eu, obviamente, por motivos lógicos, eu apoio o Aldo. Certo. Eu acho que o Aldo tem condições extremamente razoáveis de se reeleger, e quando ele é deputado, ou quando o Gijo foi deputado, Rio Claro cresceu. Quando deixou de ter um representante, Rio Claro foi prejudicado. Portanto, eu estou apoiando o Aldo. Eu acho que a gente pode fazer um intervalo, né, Marcos Cardoso? Aproveitar e vou deixar o convite para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para que enviem as suas perguntas para o nosso WhatsApp. 99842-1255, 99842-1255. Mande aí a sua pergunta, nós faremos aqui na sequência. Um rápido intervalinho, tomar uma água, a gente já volta. Jovem Pan, eleições 2022. Muito bem, são 8h38. Nós voltamos com o nosso JC nas eleições, hoje conversando com o ex-prefeito Nevoeiro Júnior, do União Brasil, e também com o pré-candidato a deputado estadual, Vinícius Rosa Rodrigues, do PSOL. Nós falamos antes do intervalo a respeito das candidaturas locais, das prioridades para Rio Claro nesse momento. Então eu vou pedir também que o ex-prefeito Nevoeiro faça uma análise. Como é que o senhor vê Rio Claro hoje, em termos de administração municipal, o senhor que já tem uma vasta experiência aí na área? Olha, eu acho que Rio Claro, do ponto de vista da administração municipal, é muito pouco se colocar que reduziu a rebaixada nas avenidas. Rio Claro é uma cidade bem localizada, à beira da Washington Luiz, a mais ou menos 30 quilômetros da Bandeirantes, e você precisa trazer indústria para Rio Claro. Hoje, eu tenho a impressão que a massa de trabalhadores, aproximadamente 15% a 20% trabalha fora de Rio Claro. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que na Caterpillar tem 400 funcionários que moram em Rio Claro. Rio Claro precisa se industrializar, trazer mais indústria, e para isso precisa fazer um novo distrito industrial, porque aquele não tem mais espaço, e, consequentemente, gerar o conforto ao trabalhador. Rio Claro precisa de crescimento econômico, e crescimento econômico só se dá com a industrialização bastante desenvolvida. Foi assim que nós trouxemos a UIPO no primeiro e segundo mandato, e usando a lei que dá os incentivos para você trazer grandes empresas. Eu acho que esse é fundamental. O cara querendo trabalhar e não podendo é uma coisa desgastante, na minha opinião. Vinícius, o pessoal também tem uma posição, digamos, de oposição em relação ao atual governo do prefeito Gustavo. Qual é a análise que você faz nesse momento sobre a situação do município? Bom, a gente entende que a pandemia provavelmente prejudicou o governo do Gustavo, né? Isso a gente não pode negar, né? A gente entende, como disse o Nevoeiro, que precisamos gerar emprego na cidade. A industrialização tem um certo fator limitante, que é a disponibilidade hídrica, né? Rio Claro não tem água que confira a segurança hídrica para o empreendedor. Então, falou-se tempos atrás, né, dos motivos de Rio Claro ter perdido a Toyota, por exemplo, para Itirapina, né? Mas o fator condicionante foi a disponibilidade hídrica.
né? Rio Claro depende única e exclusivamente da captação de água, a fio d'água do rio Corumbataí, do Ribeirão Claro, né? Enquanto Itirapina tem o aquífero Guarani, que confere segurança hídrica e permite a instalação de indústrias que demandam recursos hídricos consideráveis. Então, a gente entende que Rio Claro deve investir na economia solidária, na economia criativa. Atualmente, a gente tem o projeto do Geoparque, da Bacia do Corumbataí, né, que traz desenvolvimento econômico, que preserva nossas riquezas naturais, nossos sítios arqueológicos, que valoriza a nossa cultura. Eu acho que é um caminho interessante para o desenvolvimento sustentável de Rio Claro. A ideia é gerar emprego, mas, ao mesmo tempo, não abandonar a questão do desenvolvimento sustentável. Sim, né? Um desenvolvimento que preserve nossas riquezas naturais. Atualmente, a gente tem um projeto para a construção de uma barragem na junção do Cabeça com o Passa Cinco, porém é uma área que compromete, que destrói recursos naturais, históricos, conferiria a segurança hídrica para o município, mas a gente precisa pensar em outra alternativa de local para isso. Nevoeiro, a internauta Tânia Denise, ela faz um questionamento em relação ao senhor, porque o senhor fala em relação à questão do ex-presidente Lula, dos processos, das acusações, e como é que o senhor fala sobre isso, já que o senhor também passou por esse problema no passado e acabou sofrendo julgamento na justiça, foi detido. Como é que o senhor vê essa questão hoje? Bom, em primeiro lugar, a minha fala em relação ao PT não é do Lula, é da sua proposta. Sua proposta é implementar um regime nesse país, a exemplo que tem Cuba, tem Venezuela, que está tendo Argentina. A prova que é tão ruim, Carla, eu me lembro que eu estava com a minha mulher numa viagem há pouco tempo, e no bar que estava, uma venezuelana me serviu. Aí eu falei, muito bacana esse... Você pode escrever no papel como é que faz esse drink, né? A letra dela era tão bonita, eu falei, escuta, mas você saiu da Venezuela por quê? Eu era professora. Lá me davam 2 sacos de arroz e eu era obrigado a viver, eu e minha mãe, durante 30 dias. Nos últimos 10 dias, só tomava uma refeição por dia, porque não tinha mais arroz. Então, eu sou favorável à livre iniciativa, sou favorável ao modelo que tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem na Europa como um todo. Quer dizer, não dá para você manter a caba virgem e o bode satisfeito, como se diz. Essa história de distribuir aquilo que não foi produzido nunca deu certo em nenhum lugar do mundo. E Rio Claro tem que industrializar. A ETA 2 foi feita quando eu era prefeito. É preciso fazer a ETA 3. Não sei tecnicamente onde seria, mas é possível fazer para realmente garantir a água em abundância. O Rio Claro hoje peca, mas tem indústria que não depende tanto da água. E que elas nem virão a Rio Claro, porque a sua distância dos mercados consumidores, apesar de perto, elas vão para outra cidade, Limeira. Eu passei há pouco tempo no Anel Viário de Piracicaba, eu fiquei abismado com a quantidade de indústrias que tem lá. Rio Claro tem que restabelecer 2 leis que eu deixei, o PRODEC e o PRODEM, para realizar uma industrialização importante e, consequentemente, trazer conforto à sociedade. O senhor fala abertamente sobre essa questão que aconteceu na sua administração quando o senhor foi detido, né? Nós tivemos um programa recentemente com o senhor, o nosso podcast, e o senhor deu as explicações sobre o que aconteceu na época. Olha, veja bem, eu fui processado, condenado e preso. A sentença contra mim foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ou seja, não tinha nenhuma razão para sofrer aquele constrangimento. Fui objeto de uma falcatrua imensa que me levou à prisão durante um tempo razoável, prejudicando toda a minha vida pessoal e a própria cidade de Rio Claro, já que eu era prefeito. Mas eu digo, a condenação contra mim foi anulada, ou seja, não há uma outra condenação. Mas paguei um preço caro e minha família mais ainda. Há alguma similaridade com o caso do ex-presidente Lula? Também não, foi levado à prisão? Veja bem, é um monte de acusações contra ele e, obviamente, é o Supremo, que é o PT da vanguarda, e que anulou essas condenações. Mas não tem nada a ver igual ao do Lula.
Vinícius, como é que você analisa essa questão da tramitação dos processos contra o ex-presidente Lula? O Supremo também foi quem condenou o Lula, né? É bom a gente lembrar, né? Então, foi um processo com um juiz parcial, né? Que não tinha... Curitiba não tinha atribuições para julgar os processos, né? A gente percebeu que a Lava Jato foi única e exclusivamente com o objetivo de tirar o Lula das eleições de 2018. Se ele fosse candidato, ele venceria o Bolsonaro, né? Hoje fica muito claro que a única intenção da Lava Jato foi tirar o Lula do processo eleitoral. Foi comprovado a parcialidade do juiz, né, Sérgio Moro, e as condenações foram anuladas corretamente. Muito bem. Falar um pouquinho também, a gente acaba deixando para os últimos instantes aqui, mas precisamos falar um pouquinho sobre a disputa ao governo de São Paulo, né? É também uma decisão importante para o futuro aqui dos paulistas. Como é que o senhor vê a disputa nesse momento? União Brasil vai apoiar o atual governador, Rodrigo Garcia? Já está apoiando o atual governador. O Rodrigo Garcia é um homem corretíssimo, fez uma carreira brilhante, contra ele não pesa nenhum tipo de acusação, quer dizer, é um sujeito competente, eu conheço pessoalmente, já conversei com ele várias vezes e acho que nós estamos muito bem servidos com esse candidato. Por essa razão, eu creio que votar nele é dar uma continuidade. Veja bem, Ricardo, depois que o Aldo voltou a ser deputado, nós recebemos a FATEC. Ficou 4 anos sem deputado, não recebemos nada. E se deve, sobretudo, ao trabalho do Aldo, junto ao Rodrigo. Portanto, eu vou de Rodrigo. Como é que fica o pessoal nessa disputa ao governo de São Paulo, Vinícius? A gente tem agora a convenção no dia 30, mas a tendência é que o partido apoie Fernando Haddad, né? A gente entende que o PSDB está no governo de São Paulo há quase 3 décadas. É momento de alternância de poder, né? E o Haddad tem toda a capacidade de fazer um excelente governo, né? Mudar um pouco essa lógica do PSDB, de privatizar tudo que aparece pela frente, né? A gente quer um Estado forte e a gente acredita muito que o Haddad tem condições de vencer as eleições, né? Ele tem aparecido na frente nas pesquisas, com quase o dobro de intenção de votos, tanto do Rodrigo Garcia quanto do Tarcísio. Então a gente acredita muito nessa candidatura. Nós temos um questionamento aqui da nossa ouvinte, que também é do PSOL, também é pré-candidata a deputada federal, a Rosimeire Arcângelo. Nevoeira Rosimeire diz o seguinte, em relação à situação da Argentina. A Argentina está nessa situação porque herdou uma dívida de 44 bilhões do presidente anterior, que fez empréstimo do FMI, que, diga-se de passagem, ele é de direita. Como é que o senhor vê a questão da crise da Argentina? Bem, essa história de direita e de esquerda, na verdade é o seguinte, a esquerda, quando passou pelo governo da Argentina, deixou um rastro de destruição. Eu falo porque eu conheço a Argentina há 40 anos. Primeira vez que eu estive na Argentina, tem uma rua famosa de turista, mas Jardim das Flores. Não, das Flores. E era um canto aquilo. Foi recentemente, fechou tudo. Quer dizer, não tem essa história de você querer agigantar o Estado na iniciativa, não costuma dar certo. Veja o país está dando certo, como o Estado deve ser pequeno, na minha opinião, e ao mesmo tempo o governo, e o Estado, de modo geral, ser pequeno e deixar o resto para a iniciativa privada e aí crescer. A Argentina está quebrando porque são resultantes de governos passados que quebraram a Argentina e esse está quebrando ainda mais. Vinícius? Então, só aproveitando um gancho do Nevoeiro, né, com relação ao Estado mínimo, aqui em Rio Claro a gente tem um exemplo da PPP do DAI, né, que quebrou o DAI. Né? O DAI ficou com os ônus e a empresa privada com os lucros. Com relação à esquerda no mundo, né, a gente vê com bastante esperança Argentina, Colômbia, Chile, todos os países nórdicos voltando para governos de esquerda e centro-esquerda, o México. Né? Então, acho que a gente começa a ter uma nova onda da centro-esquerda no mundo, Portugal, Espanha, né? E a gente acredita que em 2023 teremos novamente a centro-esquerda e a esquerda governando o Brasil.
Acho que o senhor quer falar a respeito do DAI? Quero falar, veja bem, em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que a privatização do DAI na área de esgoto, a PPP, faz com que o Rio Claro hoje tenha 100% do seu esgoto tratado. Isso é uma variável importante para a industrialização. As indústrias que dependem da famosa ISO 14000, que é a ISO do meio ambiente, só se instalam em municípios onde o esgoto seja tratado. Rio Claro é um deles. Só é preciso usar isso. Segundo lugar, eu deixei a representação, era 40% da receita ia para o parceiro e 60% para o DAI. O do Ultimare, eu não entendo qual a razão, reduziu de 40%, passou o parceiro ter 50% e o DAI 50%. Derrubou em 20% toda a receita que o DAI tinha, primeiro. Segundo lugar, o que é preciso deixar bem claro, que, digamos assim, o DAI não está quebrado por isso. O DAI está quebrado porque ele é ineficiente, nesse momento, em gerir a sua administração, que está extremamente inchada e, consequentemente, gasta muito dinheiro pagando o pessoal. Não, realmente, né, o DAI funciona, tem muita ingerência política, né, virou um espaço de cabide de emprego, mas o DAI, antes da PPP, né, que é de 2007, ele sempre tinha um superávit. O DAI chegou a emprestar dinheiro para a Prefeitura de Rio Claro. Né? Hoje, se tem um munícipe que não paga suas contas, inadimplente, a BRK recebe da mesma forma. Né? Então, tem que ser visto, né, essa PPP, que ela lesa o DAI, lesa o município. Veja bem, quando você fala, o que está levando o DAI à sua dificuldade é o número enorme que se gasta no pagamento de pessoal, um exagero de pessoal que lá tem. Em segundo lugar, quando a BRK recebia 40% e o DAI 60%, você não ouvia falar disso. O erro criminoso foi levar a participação de 40% para 50%. Em segundo lugar, é óbvio que o parceiro veio para cá, ele quer receber o dele. Quer dizer, o DAI tem que ser mais eficiente na cobrança, porque realmente o contrato prevê isso. Agora, você não tinha 1% de esgoto tratado. Hoje você tem 100% de esgoto tratado. Essa é uma variável importante, porque as indústrias que desejam ter a ISO 14000, que é a ISO do meio ambiente, só se instalam em municípios onde tem 100% do esgoto tratado. O Rio Claro só precisa dizer que ela existe. Quer dizer, ir atrás das empresas, porque as empresas não virão atrás do município. Então, só uma correção, Rio Claro tem 92% do esgoto tratado, tem capacidade de tratar 100%, mas ainda falta alguns emissários. Então, o tratamento é de 92%, e defendendo o governo do Ultimare, né, ele fez investimentos importantes para que o DAI chegasse a esses... para que Rio Claro tivesse esses 92% de esgoto tratado. Mas você acha que aumentar a participação do parceiro de 40% para 50%, saindo da conta do DAI, é algo assim elogiável, ou é uma coisa que o DAI começou a quebrar depois disso? Não, mas eu sou totalmente contrário à PPP. Né? Porque daqui a pouco vai vir a ideia de que é preciso privatizar a água, porque o DAI não dá conta. Né? Então, isso daí é um projeto, né, de precarizar o serviço público para justificar a sua privatização. Mas, a causa dessa dificuldade de pagar pessoal se deve a reduzir para 40% a participação do DAI e passar isso para o parceiro. Aí que está o erro. Quer dizer, não é o erro da iniciativa privada cuidando das coisas. Ao contrário. É muito bom e desejável. Agora, o que acontece é que hoje a PPP recebe exatamente, e é assim que tem que ser. Em segundo lugar, o DAI tem que cobrar mais eficientemente para que não haja dificuldades maiores. O Marcos Cardoso está sinalizando aí que o nosso tempo está terminando, e eu tenho uma última observação só para fazer em relação a esses meus convidados de hoje. Acho que tanto o ex-prefeito Nevoeiro Júnior, como também o Vinícius Rosa Rodrigues, pré-candidato a deputado estadual, um traço em comum, apesar de todas as diferenças, é a coerência. Nevoeiro sempre foi da direita, dos partidos de direita, e o Vinícius também, sua trajetória é sempre ligada à esquerda, aos movimentos de esquerda. Hoje em dia está faltando isso, Nevoeiro? O pessoal está pulando de um lado para o outro,
mudando de partido com muita facilidade? Sincero, eu fiz sociologia, ciências sociais. E quando estudante, para definir a postura, eu li O Capital de Marx, não sei se você já leu. Sim. Quer dizer, 12 vezes, 18 mil páginas. Mas cheguei à triste conclusão que o dirigismo estatal, onde é implantado, é prejudicado. Não tem um país que você diga assim, veja a Venezuela, era o país mais desenvolvido da América Latina, ombreava a sua receita per capita como a dos Estados Unidos. A companhia petrolífera era responsável, era a segunda maior do mundo. Hoje a Venezuela importa gasolina. A falta de concorrência, quer dizer, inibe o desenvolvimento correto das empresas. Portanto, eu continuo achando que o caminho o governo é importante, mas para cuidar de coisas essenciais. Quanto menos ele cuidar e passar para a iniciativa privada, é melhor. Eu entendo que os recursos estratégicos têm que ficar na mão do Estado, né? Recursos hídricos, petróleo, né? Geração de energia. Né? Com relação à Venezuela, a gente tem o problema do boicote dos Estados Unidos. Né? O mesmo acontece com Cuba. Normalmente as pessoas insistem nesses exemplos, né, de Venezuela e Cuba, né? Mas nós temos outros países governados pela esquerda e centro-esquerda no mundo. Né? Então, talvez o mais próximo que o Brasil já chegou de uma Venezuela é com o atual governo. Né? Nos governos do PT, nos governos do Fernando Henrique, né, os governos pós-redemocratização, em momento nenhum o Brasil chegou perto, né, de uma situação como se vê na Venezuela. Veja bem, a causa pela qual quebra é que no dirigismo estatal, como na Venezuela, você não tem concorrência. E o fruto do trabalho de quem recebe, muitas vezes é menos do que ele produz. E aí quebra sempre. Quando você fala em Portugal, são países extremamente consolidados, e não é uma esquerda como na Venezuela, como em Cuba. Eu li O Capital de Marx para me convencer que o comunismo não daria certo 12 vezes. 18 mil páginas de leitura, porque não tem o mercado. O mercado é que mantém aquele que é produtivo e acaba com aquele que é improdutivo. Que é isso que tem na Venezuela, isso que está tendo na Argentina, isso que tem em Cuba. Eu tenho um amigo que esteve em Cuba, disse que as construções da capital então, são as mesmas de 50 anos atrás. Quer dizer, Cuba mal e porcamente consegue alimentar seu povo. Só para a gente encerrar, então, Vinícius, vou deixar que você se pronuncie por causa da questão do nosso tempo aqui, por favor. Tá. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer, né, ao espaço que nos foi concedido. Né, eu gostaria de dizer às pessoas que estão nos acompanhando que a gente vai lutar pela queda do Bolsonaro nas urnas, a gente vai continuar lutando, combatendo o bolsonarismo, a gente vai lutar por uma bancada forte da terra, do meio ambiente, para contrapor a bancada ruralista. A gente vai trabalhar para compor uma bancada forte da educação, para contrapor a bancada armamentista, uma bancada forte da cultura, dos direitos humanos, para contrapor a bancada da Bíblia. A gente vai lutar para que tenhamos representação feminista na Alesp, no Congresso Nacional, representação dos povos indígenas, da comunidade LGBTQIA+, porque o que temos de mais importante, mais valoroso no Brasil é a diversidade. E eu gostaria de dizer também que nessa minha fase de participação política mais ativa, né, eu não sou político profissional, eu tenho a consciência que sou uma pessoa privilegiada, que tive acesso a informações durante minha vida que foram negadas à maioria das pessoas, e isso não me faz superior a essa maioria das pessoas, me faz um devedor. E é com esse espírito que eu encaro essa vida pública, essa participação política mais ativa. Então, eu quero que vocês tenham esperança que, a partir de 2023, a gente vai começar a reconstruir o Brasil. Mais uma vez, agradeço pelo espaço, agradeço ao Nevoeiro pelo debate pacífico, sereno, e desejo um ótimo final de semana a todo mundo que nos ouve e assiste. Ex-prefeito, por favor, as suas despedidas. Bom, em primeiro lugar, Carla, eu agradeço esse espaço que nunca foi negado a mim,
e sempre fui convidado, como também ouço as pessoas que aqui falam. Eu acho que esse é um momento importante de Rio Claro. Nós tivemos uma situação que o Aldo Demarque não se elegeu deputado. A FATEC ficou 4 anos parado. Bastou ele voltar, a FATEC está sendo implementada. Rio Claro teve 2 deputados que moravam aqui, Gígio Castelano e Aldo Demarque. E Rio Claro prosperou importantemente. Eu acho que Rio Claro só tem condição de ter 1 deputado, não consegue eleger 2. Portanto, eu vou trabalhar para o Aldo Demarque na esperança de que ele se eleja. E desejar a você que você tenha uma boa sorte, consiga ter uma votação expressiva e vá para a Assembleia. Então é isso que eu queria dizer. Creio em uma coisa, o Brasil é maior do que a crise que a esquerda prega que existe. Nós somos um país de um enorme potencial econômico, somos hoje o maior produtor de alimentos do mundo e, consequentemente, eu quero que Rio Claro esteja engajado nessa proposta de ajudar a eleger um deputado da cidade e, consequentemente, possa se orgulhar do presidente Bolsonaro. Muito bem, quero agradecer então a participação dos nossos debatedores, o ex-prefeito Nevoeiro Júnior, Vinícius Rosa Rodrigues. Nós encerramos aqui o nosso JC nas eleições este sábado.